Esse é o nosso convidado especial para essa jornada de estudos, onde o único objetivo é termos uma proximidade maior com Deus. E aí, jovem, tudo bom com vocês? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse canal maravilhoso, o canal aqui dos jovens da Igreja do Itaim, que está fazendo aí esse trabalho de estar comentando a lição da Escola Sabatina, com uma linguagem diferente, para um público diferente, né? Para quem não me conhece, meu nome é Darleson, sou nascido e criado no Ceará, graças a Deus, nada contra os outros estados, né? Mas sou do Ceará e a gente tem orgulho da nossa terra. Atualmente sou estudante de teologia ali do IAP e nós estamos aí agradecendo esse convite de estarmos aqui para comentar um pouquinho sobre a lição 10 desse trimestre, ok? Primeiramente eu queria ler um verso bíblico, né? Esses versos bíblicos estão lá em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais outra hora todos nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós estávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E agora vem o texto base da lição da Escola Sabatina. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus queridos jovens, nesse texto a gente acabou de ver o processo da salvação, que é justamente o que nós estamos estudando na lição dessa semana, né? O processo da salvação é algo que é feito unicamente pela graça de Jesus Cristo. Como o próprio texto fala em Efésios, antigamente, quando nós vivíamos aí no curso deste mundo, quando nós vivíamos curtindo os prazeres da carne, quando nós vivíamos aí usando aquelas drogas, bebendo, se matando, se prostituindo, indo pra festa, tudo isso é fruto da carne. E a Bíblia fala que nessa época em que vivíamos assim, nós éramos mortos, pessoas mortas, pessoas sem vida, pessoas que não têm felicidade, pessoas que não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem para onde vão. Só que chegou um dia que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nos alcançou. E a Bíblia diz lá em Efésios que quando essa graça, que quando esse sangue, quando essa justificação nos alcançou no passado, e quando lhe alcançar, se você não já tivesse sido alcançado por essa graça, ela vai nos dar a verdadeira vida. Nós seremos novas criaturas. E essa graça irá nos salvar e nos justificar. Diga amém, meu irmão, você que está vendo aí, ok? Então, nós somos salvos pela graça, porém, essa salvação e essa justificação pela graça, ela tem que produzir bons frutos e boas obras. Porque como você viu no texto, antigamente, nós andávamos seguindo aquilo que nós pensávamos ser correto. Nós seguimos o Deus desse mundo, nós seguimos a nossa ira, nós seguimos o nosso orgulho. Só que quando nós somos salvos, a partir do momento em que somos salvos, nós deixamos de ser crianças e meninos. Nós entendemos que o mundo não gira em torno da gente, né? Antigamente nós só se preocupávamos com o nosso umbigo, mas graças à graça de Jesus Cristo, hoje nós podemos servir os outros. E é justamente sobre isso que a lição da Escola Sabatina desse trimestre está falando. Servir os outros, amar o próximo. Lá na lição também está falando um pouquinho sobre a tríplice mensagem angélica, né? A tríplice mensagem angélica é o recado de Deus para a nossa geração. É justamente o evangelho eterno que seria pregado antes da volta dele, da volta de Jesus. Então, a tríplice mensagem angélica, na sua primeira mensagem, ela está falando um pouquinho sobre juízo, ela está falando um pouquinho sobre adoração, ela está falando um pouquinho sobre a criação do mundo, que Deus criou tudo. Mas, lá na primeira mensagem angélica, tem o seu centro. E o centro da primeira mensagem angélica é justamente a justificação pela graça, a salvação pela graça. Só que a pergunta que não quer calar é: essa graça, ela me deixa livre para fazer o que eu quiser? Essa graça me deixa livre para continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia
no período que eu era um morto, que eu era um cadáver, será que essa graça ela me dá liberdade de continuar vivendo a mesma vida que eu tinha antes? Aí é que tá. Porque como a gente viu em Efésios, a graça de Cristo, quando ela alcança o ser humano, ela o ressuscita. Essa graça, ela o redime. Essa graça faz com que o indivíduo tenha poder para mudar de vida. Porque Deus agora, ele habita na pessoa que está salva. E quando o Espírito habita na pessoa que está salva, ele começa a produzir nela bons frutos, como a gente vê em Gálatas, como a gente vê em Efésios, como a gente vê em Romanos. Os bons frutos são justamente o amor, a bondade, a benignidade, o domínio próprio e por aí vai. Esses frutos que é operado no indivíduo após a salvação em Cristo Jesus é nada mais, nada menos do que a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida, ok? Por último, existe um mito aí dentro do cristianismo. Essa frase, esse mito que nós temos dentro do cristianismo é justamente a ideia de que a salvação ela é individual, ok? Muita gente fala aí nos nossos púlpitos, nas nossas lições, nos nossos estudos, que a salvação ela é individual. Só que eu vou lhe dizer uma coisa, isso é mito. A salvação ela não é individual. A salvação ela é em grupo. A salvação ela é coletiva. Na verdade, individual é a escolha. Você não pode escolher pelo seu filho. Você não pode escolher pela sua esposa. Você pode escolher somente por você. Porém, o ato de salvar, o ato de pregar, o ato de levar pessoas para o céu através do seu testemunho, através de estudos bíblicos, é sua obrigação. Porque não adianta ser cristão. Tem que ser evangelista, tem que ser missionário, tem que ser discipulador. Eu me lembro como se fosse ontem. Teve um dia que eu estava lá no meu Ceará, fazendo uma semana de oração lá na igreja do Gereissati 3. Por falar nisso, um beijo aí pra minha família do Ceará, pros meus amigos. Tamo junto, é nóis. Voltando aqui pro texto. A gente estava lá no Gereissati 3 e eu fui visitar uma irmã que estava com alguns problemas, né, na igreja e tal. E aí na visita, teve um momento da visita, eu estava também com um ancião, um amigo meu, e no momento da visita, a irmã olhou para mim e falou o seguinte: Darlisson, eu não me sinto salva. Darlisson, eu não tenho vontade mais de ir para a igreja. Não tenho. E aí eu perguntei para ela: irmã, por quê? E ela começou a contar alguns dos seus pecados, alguns dos seus problemas, e pecado todo mundo tem, problemas todo mundo tem. E eu fiquei sem saber o que dizer para ela naquele momento. Só que o ancião que estava comigo, o irmão que estava comigo, ele olhou para ela e falou assim: irmã, deixa eu lhe fazer uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer para você, meu jovem que está na mesma situação. Faça, ancião. O ancião perguntou o seguinte: você pode se salvar? E eu pergunto para você, jovem, você pode se salvar? Sabe qual é a resposta? Não. Só existe uma pessoa, um ser no universo que pode lhe salvar. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário justamente para lhe salvar. E ao morrer na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele lhe salvou. E foi justamente isso que o ancião disse para a irmã: irmã, só quem pode lhe salvar é Jesus. E ela: ok, beleza. Mas o que eu faço? Jesus me salvou e o que eu preciso fazer agora? O ancião olhou para ela e falou o seguinte: você precisa fazer aquilo que você pode fazer. E sabe qual é a coisa que eu e você podemos fazer? É justamente salvar outros. Salvar os outros. Testemunhar. Mostrar que existe vida, que existe felicidade estando em Cristo. No final, o meu ancião terminou a conversa com a seguinte frase: se preocupe com aquilo que você pode fazer. Se preocupe em salvar os outros, porque quando nós nos preocupamos na salvação de outros, Deus se preocupa com a nossa salvação. É isso que é salvação bíblica. Assim como Deus ele nos salvou pela graça e Ele quer que nós salvemos os outros através dos frutos do Espírito Santo, que é justamente o testemunho e a leitura da Bíblia e os frutos do Espírito, Ele nos lança agora no mundo para que eu e você possamos testemunhar dessa graça e dessa felicidade para os outros. Do mesmo modo que um anjo desce à terra, lá em Apocalipse capítulo 18, e com a sua glória ele ilumina toda a terra, nós também fomos lançados no mundo para iluminar a terra com os dons, com o testemunho, com os frutos que o Senhor produz em nós.
é isso. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima oportunidade. Beijo do Cearense. Tchau.